Aqui é o presbítero Wallace Mello e hoje eu vou falar com você sobre como montar a estrutura básica da sua pregação, do seu sermão. Às vezes você tem um texto bíblico em mãos, você tem um tema, mas não. Então eu decidi te dar um caminho seguro. Como você pode fazer para montar o seu sermão a partir do zero até a conclusão do meio. Então, tudo começa na necessidade, no passo 1. Por exemplo, se você foi convidado para pregar em alguma igreja, se você tem um texto bíblico e gostaria de ministrá-lo, expô-lo na sua igreja, ou se você sente no coração de trazer algum tema, algum assunto para poder ministrar, então essa é uma necessidade. Você foi convidado para pregar num culto missionário, num culto jovem, num culto de consagração, essa é uma necessidade. As pessoas que estarão lá, elas necessitam te ouvir, elas têm a necessidade de ouvir uma mensagem e você precisa pregar. Tudo começa aí, enxergando qual necessidade é essa. Por exemplo, se você for pregar num culto jovem, tem uma necessidade diferente de pregar num culto de missões, no culto de irmãs, num culto missionário. São necessidades diferentes. Então, o primeiro passo é você conseguir enxergar essa necessidade e se perguntar qual é a necessidade local aonde você vai pregar e ministrar a palavra. O passo 2, logo após você ter conseguido enxergar essa necessidade, é justamente o propósito básico do seu sermão. Você vai precisar estabelecer esse propósito. Por exemplo, vamos supor que você vai pregar num culto missionário. Nesse culto missionário, tem uma necessidade de uma mensagem sobre missões. Esse vai ser o seu propósito básico do sermão. E o que é o propósito básico do sermão? É justamente a direção que você vai tomar na hora de ministrar o seu sermão. Qual vai ser a direção do seu sermão? Tem vários tipos de propósitos básicos de sermões. Por exemplo, você tem o sermão pastoral, que é aquele sermão que traz alento, que traz conforto para a alma, que traz refrigério para o coração. Esse é o sermão pastoral. Você tem um sermão evangelístico, que é aquele que incentiva os irmãos que ainda, ou melhor, as pessoas que ainda não se converteram a Cristo, a se renderem pela fé a Jesus. Você tem um sermão devocional, esse incentiva os irmãos a buscarem mais a Deus, a se consagrarem, a jejuarem, a entregarem a sua vida a Cristo e andar mais perto dele. Esse é o sermão devocional. A gente também tem um sermão doutrinário, ou seja, o sermão que ensina uma doutrina, que ensina uma determinada doutrina estabelecida na Bíblia Sagrada. Esse é o sermão doutrinário. Então, você precisa definir qual vai ser a direção do seu sermão. No nosso exemplo aqui, se você foi convidado para pregar, se a necessidade que você tem é de pregar num culto missionário, num culto de missões, num evento sobre missões, então o propósito básico, a direção do seu sermão vai ser um sermão missionário. Tá? Um sermão missionário vai ser aqui o passo 2. Você tem um passo 1, você viu a necessidade, logo em seguida você vai para o passo 2, que é a direção do seu sermão. Esse é um sermão missionário. No passo 3, que é a ideia homilética, ou seja, dentro desse assunto, de um sermão missionário, o que você vai falar de fato sobre missões? Isso é a ideia homilética. Você estabelece a homilética a partir dessa pergunta: o que eu vou falar sobre missões? No nosso exemplo aqui, vamos supor que você está lá no culto missionário. Você foi convidado para pregar no culto missionário. Então, você decidiu que vai pregar sobre missões, é o seu propósito básico. Qual vai ser a sua ideia homilética? Ou seja, o que você vai pregar dentro de missões? Eu vou falar
sobre o que devemos antes de sermos enviados, o que devemos fazer, qual experiência devemos ter antes de sermos enviados. Ah, ok. Antes de ser enviado. É isso que eu quero. Então essa é a sua ideia homilética. Tendo estabelecida a ideia homilética do seu sermão, ou seja, o que você vai falar dentro de missões, do assunto de missões, você vai precisar encontrar na Bíblia Sagrada um texto bíblico que tenha relação, que tenha conexão com aquilo que você deseja falar. Você pede ao Senhor em oração: Senhor, me dá um texto que tenha tudo a ver com aquilo que eu preciso ministrar à igreja. Então, aqui no nosso exemplo, a gente colocou Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, que é aquela passagem que você conhece, em que Isaías tem um encontro com Deus no templo, ele tem aquela visão de Deus assentado no seu trono. Você conhece muito bem, que é o chamado do profeta Isaías. Você, tendo escolhido esse texto, você vai para o passo 5. Qual é o passo 5? É a interpretação desse texto. E o que é interpretar um texto? Interpretar um texto é você, primeiro, encontrar o sentido original, ou seja, o que o autor quis dizer no seu tempo com aquelas palavras. Ou o que aconteceu com esse personagem, qual foi o significado dessa história no tempo bíblico, no tempo em que ela ocorreu. No caso aqui, você vai precisar encontrar o sentido original do texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 8. Logo após ter encontrado o sentido original, o que o autor quis dizer na época, qual foi o significado daquela passagem na época, você vai precisar achar aplicação, ou seja, as lições práticas extraídas daquele texto. Então, interpretar isso é primeiro você encontrar o sentido original do texto, o que significou aquele texto na época, e logo em seguida você encontrar as aplicações práticas. Do que podemos extrair dali de lição? Alguma coisa no texto em que possamos crer, em que possamos adorar a Deus, orar mais, nos consagrar mais. Há alguma coisa no texto que mude alguma coisa em mim, que mude algum pensamento?